quando aqueles que têm medo de criticar o Flamengo vão querer acobertar atuações ridículas? O time do Lanús é horroroso e o Flamengo pior ainda. Eu já disse, Paquetá é a maior mentira do mundo. Um cara desse custar 300 milhões de reais e ser cadeira cativa na seleção brasileira é o fim do mundo. Pior do que o resultado é o desempenho. Pior do que o resultado é o comportamento. E agora, Bato, agora é hora de você ir lá no Ninho do Urubu e cobrar. Hoje a impressão que você tem, assim, o adversário se fecha no meio, já era. O Flamengo não consegue criar mais nada. Chega da desculpinha esfarrapada de falta de ritmo de jogo, de que o time não está preparado ainda fisicamente. Até quando aqueles que têm medo de criticar o Flamengo vão querer acobertar atuações ridículas, atuações péssimas? Até quando ganhou no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, a atuação foi horrorosa e tem que ser falado. O Flamengo não começou a temporada e pode ficar tarde para começar. É um time que não cria, é um time que investiu milhões e milhões de euros em meios de campo e atacantes para não criar nada. O Flamengo demorou 33 minutos para dar um chute no gol. No segundo tempo, foi pior ainda, não criou nada. Não deu susto nenhum no goleiro do Lanús. A defesa do Flamengo, que antes era tão difícil de ser vazada, agora é uma peneira. Agora é vazada a cada jogo. E eu faço questão de dizer, para mim é prepotência, para mim é displicência. Isso acontece muito no Flamengo. Quando ganha muito numa temporada, começa o ano com o rei na barriga. E isso tem que ser falado. Chega de desculpinha. Chega de ritmo de jogo. Todos os times estão começando a temporada e todos estão correndo mais e criando mais que o Flamengo. É constrangedor ver um time galáctico como esse Flamengo sem criar nada, sem jogar nada. Um bando de atacante que não finaliza. Um bando de atacante de meia que não cria. Até quando vão acobertar? Ah, pilhado, mas o Flamengo pode se recuperar. Claro que pode. E se merecer elogio, vai ser elogiado. Mas se merecer crítica, tem que ser criticado sem medinho de criticar. Ah, mas se melhorar, pilhado, você vai calar a boca. Eu quero que melhore. O que não pode é um time milionário desse jeito jogar um futebolzinho como esse. Meus amigos, minhas amigas, decisão da Recopa. Primeiro jogo na Argentina. Lanús 1, Flamengo 0. O time do Lanús é horroroso e o Flamengo pior ainda. Eu já disse, Paquetá é a maior mentira do mundo. Um cara desse custar 300 milhões de reais e ser cadeira cativa na seleção brasileira é o fim do mundo. Flamengo muito mal nessa temporada. Eu falei lá atrás, tá me parecendo que o Flamengo não vai ganhar nada. Acho que os jogadores já ganharam tudo, não querem mais ganhar, não tem mais condição de ganhar, não sei o que está acontecendo. Né? O time que tem Nico de la Cruz, que não joga porra nenhuma, e Paquetá, tá de brincadeira comigo. Uma vergonha qualquer equipe brasileira perder pro Lanús. Time até organizado pelo Pellegrini e tal, mas é um time fraquíssimo. Péssimo futebol do Flamengo nessa temporada, horroroso, abaixo de qualquer crítica. E vou dizer mais, hein? Não vai a lugar nenhum com Paquetá e companhia. Eu avisei antes. Agora não adianta chorar o leite derramado. No Maracanã o Flamengo pode até ganhar, mas que o time tá mal, tá muito mal. Isso é fato nessa temporada de 2026. Dê a sua opinião. O que você acha? Eu acho que o Flamengo não ganha nada nessa temporada. Acho que o Palmeiras, que está se reforçando muito bem, vai acabar sendo campeão de tudo. Vamos ver. Um abraço. E aí eu vou dizer uma coisa. O resultado é péssimo. O resultado é muito ruim. Mas pior do que o resultado é o desempenho. Pior do que o resultado é o comportamento. E agora, Bato, agora é hora de você ir lá no Ninho do Urubu e cobrar do Felipe Luiz, que é o técnico, até o jogador mais novo da base, é o Douglas Telles, que tá aí. Cobrar todos eles, porque não é possível que em 2 meses um time desaprenda a jogar. Não é possível que em 2 meses se perca tudo o que se aprendeu no ano passado. O que o Flamengo fez aqui hoje foi assustador, assustador. E tem que mudar a postura.
Tem que mudar a maneira de jogar. Tem uma semana para consertar tudo e uma semana para buscar uma virada no Maracanã. Uma semana! Tem uma semana para fazer diferente do Maracanã. O torcedor não merece. Não estou falando de resultado, porque resultado é vitória, derrota, empate, pode acontecer. O torcedor não merece o desempenho. O torcedor não merece a maneira que vocês estão jogando, a forma que vocês estão jogando. Isso o torcedor não merece, não. E o Flamengo não consegue produzir. Então o Flamengo, nesse momento, é um time que não tem intensidade, não tem produção ofensiva e tem um desempenho terrível na defesa. É muito problema. Você vai enxergando hoje problemas em todas as faixas do campo. E aí, quando você tem problemas em todas as faixas do campo, você tem também uma questão psicológica, você tem também uma questão de confiança que vai se perdendo. Que o time está falhando, o time encontra problema contra todos os adversários. Pega esses 9 jogos aí com o time principal. O único que você pode falar, o Flamengo foi dominante, o Flamengo foi claramente superior, o clássico contra o Vasco. Você não consegue achar isso nas outras partidas. No Fla-Flu, na Supercopa também não foi dominante, no jogo contra o São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Inter que sai atrás do Maracanã e tem que buscar. Pega aí os jogos, né? Contra o Botafogo, convenhamos, a falha do Neto evitou uma disputa de pênaltis e numa disputa de pênalti, sabe como é? O Botafogo poderia eliminar o Flamengo? É disputa de pênalti. Acho que não, porque o Neto também, Botafogo dependesse do Neto para pegar pênalti ia ficar muito difícil. Mas veja, o Flamengo não vou contar o jogo com o Sampaio, né? Beleza, esse aí, como eu tenho dito, não dá para colocar nessa equação. Não dá, né? Contra o Vitória, o Flamengo teve 2 chances. Ganhou o jogo nas 2. Só. Em 90 minutos, dentro do Barradão. O Flamengo, que tecnicamente é muito superior ao Vitória. Então, são 9 jogos no ano. Eu sei, já fiz a ressalva. Pré-temporada, parte física, desgaste acumulado de 2025. Eu sei de tudo isso. Mas essa explicação ela tem um prazo de validade e esse prazo está expirando, se não já expirou. Porque, convenhamos, essa é a mesma realidade de calendário para todo mundo, infelizmente. Seria ótimo, o ideal é que o campeonato, a temporada, os jogos valendo 3 pontos, a Supercopa do Brasil, por exemplo, fosse agora, na segunda quinzena de fevereiro, não no dia 1º de fevereiro. Que o campeonato estadual começasse agora, no máximo início de fevereiro, não dia 10 de janeiro, 12 de janeiro, 13 de janeiro. Não faz o menor sentido. Mas é assim para o Flamengo, para o Fluminense, para o Botafogo, para o Vasco, para o Cruzeiro, para o São Paulo, para o Inter, para todo mundo, para o Bahia, para todo mundo. Não tem o que fazer. Então o que você precisa fazer é dar resposta. E se tem um elenco com qualidade suficiente para dar uma resposta rápida, é o elenco do Flamengo. E o elenco do Flamengo vem apresentando muitas dificuldades nesse momento. De rendimento. Muitas dificuldades. E aí o Felipe Luiz vai ter que tomar decisões. O melhor desempenho defensivo do Flamengo nesse ano foi com o Vitão titular. Danilo e Vitão. Os Léos, principalmente o Ortiz, completamente aéreos. Alguém tem alguma dúvida de que o Alexandre é mais lateral e até mais marcador do que o Ayrton Lucas? Mais completo? Acho que ninguém tem dúvida. Olha o desempenho do Alexandro nesse início de temporada. Alguém tem dúvida que o Paquetá vai encaixar nesse time? Eu não tenho, eu acho que vai. Mas claramente tem uma questão de entrosamento. Só que você precisa buscar isso rápido. E um jogador com a qualidade do Paquetá, ele tem ferramentas para se adaptar rápido ao sistema de jogo. E é atribuição do treinador fazer essa adaptação acontecer. Então é quebrar essa insegurança que o time está apresentando em campo com boas atuações, com boas soluções. Está na mão do treinador. Se a gente detecta aqui que é um problema o fato dos adversários estudarem, esmiuçarem cada vez mais o Flamengo, qual é o antídoto contra isso? Novas maneiras de jogar. Então o adversário te pegou aqui, você achou uma saída por ali. O adversário encontrou a tua saída por ali, você vai ter que achar um outro plano por ali. É atribuição do treinador. Só que, se você olhar o ataque, Bruno Henrique já jogou como centroavante titular, ontem o Carrascal jogou como 9, nada está funcionando. Além das falhas lá atrás, nada em termos ofensivos está funcionando. Nada. E para falar de novo de parte física, não posso esquecer desse detalhe. Foram vários titulares poupados no fim de semana no Carioca, contra o Botafogo. Entre o jogo do Vitória e o jogo do Botafogo, houve um período de 4, 5 dias de descanso. Algo que é raro, é muito difícil de acontecer. Então, apesar de
um calendário irresponsável, nessa última semana o Flamengo conseguiu fazer esse controle. E mesmo assim o time não está rendendo. E mesmo assim o time está mostrando uma rotação abaixo, mesmo assim o time está mostrando insegurança, e mesmo assim o time está mostrando afobação e falta de repertório. Então não é um bom momento de verdade do Flamengo